Fala pessoal, escritor e professor Walter Luiz na área. E esse negócio do Alexandre de Moraes, hein? A gente não pode dizer que não avisamos, né? Eu avisei várias vezes, eu tenho vídeos no meu canal Fatos Conservadores que eu recomendo vocês fortemente, que vocês vão lá, Fatos Conservadores, procura no YouTube, sigam lá que tá bacana, vou retomar mais conteúdo, que eu faço listas com conteúdos atemporais em várias áreas, área conservadora, área da política, área até da apologética cristã, defendendo a causa cristã conservadora, combatendo a esquerda e todas essas coisas, enfim. Canal muito bom, tenho lá vários vídeos eu fiz em relação à morte do Clériston, culpa do Alexandre de Moraes, outros irregularidades do Alexandre de Moraes, e até uma paródia bacana chamada Xande Tales, que é a paródia de DuckTales, da abertura de DuckTales, que tá naquele canal. Ficou cheio de bola. Enfim, mas vamos para o assunto do vídeo aqui. 6 pontos que mostram a gravidade das conversas vazadas do Gabinete Moraes. Se vocês estão vivendo numa caverna e não souberam o que está acontecendo, simplesmente a Folha de São Paulo, na figura do Glenn Greenwald, você vê como o mundo dá voltas, né? A Folha de São Paulo, opositora do Bolsonaro, Glenn Greenwald também, mas divulgaram aí vários vazamentos de comunicações entre assessores do Moraes, pessoal do TSE, STF, mostrando coisas graves, algumas delas que a gente já desconfiava e outras que a gente já denunciava há muito tempo sobre o Alexandre de Moraes e os seus inquéritos ilegais, certo? Então vamos ler aqui. As mensagens de WhatsApp trocadas entre assessores do ministro Alexandre de Moraes, reveladas pela Folha de São Paulo nessa semana, expuseram uma série de possíveis irregularidades na formulação de relatórios sobre, abre aspas, desinformação, que embasaram decisões do ministro contra aliados de Bolsonaro e comentaristas políticos de direita no âmbito do inquérito das fake news, que não convém lembrar, o inquérito é legal e não existe o crime de desinformação nem fake news. Então uma pessoa não pode ser nem processada por desinformação ou fake news. Já começa o erro aí, tá? Mas vamos lá. Os relatórios foram formulados no TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, mais especificamente pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, pois a polícia lá do Alexandre de Moraes, que a gente já vem denunciando, a fim de que Moraes adotasse medidas criminais no STF, como cancelamento de passaportes e bloqueio de redes sociais, que é outra arbitrariedade, a pessoa ter passaporte cancelado sem a pessoa ter sido condenada, bloqueio de redes sociais, que é censura prévia, e as pessoas achando normal, achando bom porque era contra Bolsonaro e aqueles que estão do lado dele. Segundo juristas ouvidos pela Gazeta do Povo, as revelações feitas por meio de áudios e mensagens de WhatsApp demonstraram concentração de poder, que a gente já denunciava, arbítrio na escolha dos alvos a serem investigados, também falávamos isso, e até mesmo manobras para disfarçar a origem das demandas. Isso aí a gente não sabia, violando princípios do direito, bem como regras do Código de Processo Civil. Conforme divulgado pela Folha, em nenhum dos relatórios aos quais o jornal teve acesso havia informação oficial de que eles haviam sido produzidos a pedido do ministro ou do seu gabinete do STF. Nos relatórios constava que eram de ordem de um juiz auxiliar do TSE e outras oriundas de uma denúncia anônima. Ou seja, traduzindo, o Moraes pedia as coisas, mas maquiava, dizia que vinha do próprio TSE ou de uma fonte anônima, ou seja, sabe para que isso, meus queridos? Que é para que ele desse um ar de legalidade, porque o juiz, ele só pode agir sendo provocado. Você faz uma denúncia, aí ele vai e investiga. Mas ele mesmo estava criando a denúncia e fingindo que era outro, para depois ele julgar. Olha só o naipe do que está acontecendo. Isso aí você fala possivelmente aqui no depois do artigo. As mensagens que a Folha teve acesso abrangem o período de agosto de 2022, já durante a campanha eleitoral, a maio de 2023, quando Moraes ocupava, além de sua cabeça no STF, cadeira no STF, a presidência do TSE, cujos diálogos mostram ao menos 2 dezenas de casos em que o gabinete Moraes no STF solicita de maneira extraoficial a produção de relatórios pelo TSE, que é outro problema, mas o texto vai falar melhor para vocês. Após revelações iniciadas na terça-feira, 13 ministros se manifestou no início da sessão do Supremo na quarta-feira. Ele disse que as informações solicitadas eram objetivas e públicas. Seria esquizofrênico eu, como presidente do TSE, à época me auto-oficiar, afirmou. Segundo ele, como presidente do TSE, ele tinha poder de polícia para determinar a feitura dos relatórios. Começa o problema, essa questão de poder de polícia também foi refutada, e tem um detalhe que eu já falei antes. Mesmo que ele tivesse poder de polícia, polícia não pode punir você por crimes que você não cometeu, ou por crimes que não existem, que era o caso também. Nenhuma das matérias preocupa meu gabinete, me preocupa a lisura dos procedimentos. Todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes, disse o Alexandre, citando os inquéritos das fake news e das milícias digitais relatados por Moraes do Supremo, que são inquéritos ilegais, convém lembrar. A Gazeta do Povo separou algumas das mensagens divulgadas pela Folha de São Paulo, trocadas entre assessores tanto em formato de áudio quanto de texto, que exemplificam os procedimentos adotados, acompanhados por explicações de juristas que apontam possíveis irregularidades. Número 1. Peça para o Eduardo analisar as mensagens desse
para vermos se dá para bloquear e prever multa. Olhem só isso aqui, vamos ver a explicação que ele vai dar. A primeira da série de matérias divulgada pela Folha mostra que no dia 22 de novembro de 2022, o juiz assistente Moraes no STF, Ayrton Vieira, teria repassado a mensagem do próprio ministro para Eduardo Tagliaferro, chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento às Informações AEED do TSE, na qual solicita que ele analise as mensagens do jornalista Rodrigo Constantino para vermos se dá para bloquear e prever multa. Olha só isso. Se você não entendeu o problema, é simplesmente assim, gente. Ele mandou, vê as mensagens, vê se tu encontra uma coisa errada. Isso não existe. Você, num julgamento, você num processo de investigação, você tem uma acusação e eles vão apurar a acusação. E não procurar coisas erradas que você fez. É procurar aquilo que está sendo relatado contra você. É como se o pessoal chegasse ao invés de dizer, não, fulano, você tá me ouvindo, você cometeu esse crime, a gente tá aqui investigando você. Não, vamos aí na tua casa ver o que tu fez de errado. Isso não existe, gente. Isso aí é uma coisa que se chama de pesca probatória. Isso aí possivelmente vai ser falado por aqui. Voltando ao texto. Logo em seguida, o juiz assistente ainda teria destacado bloqueio e multa pelo STF. Capriche no relatório, por favor. Tagliaferro, então, argumenta que já apresentou um relatório com material que demonstra que a pessoa em questão, o jornalista Rodrigo Constantino, já vinha falando nas redes sociais sobre o artigo 142 da Constituição Federal, que discorre sobre a responsabilidade das Forças Armadas. Aí tu teria respondido que Moraes teria cismado o que quando o ministro cisma é uma tragédia. Ele prossegue dizendo que se Tagliaferro não incluísse o conteúdo conforme indicado pelo ministro Moraes encontraria outras publicações de Constantino com o conteúdo que ele pediu que fosse inserido no relatório, dizendo que somente os assessores não encontravam. Olha só isso. A análise ouvida pela Gazeta do Povo avaliou que essa troca de mensagens demonstra abuso de poder por parte do ministro, já que escolhe alvos específicos com a pena já definida em mente para que seja feita investigação. Isso contraria as práticas de isenção e neutralidade, conforme explica o advogado especialista em liberdade de expressão André Marcília. Ele afirma que direcionar e fabricar a investigação e escolher alvos são crimes de abuso de poder. Nesse caso, o poder de polícia, que é prerrogativa do TSE e que, na condição do presidente do órgão, o ministro Alexandre de Moraes, passou a desfrutar, é usado de forma desviada de sua função original, investigar sem ver a quem e julgar apenas quando provocado. Lembra que eu falei? O juiz tem que ser provocado, chegar a denúncia para ele, ele vai em cima da denúncia investigar. Mas não, o Moraes estava provocando a ele mesmo. Perceberam o problema disso? Como os áudios do Ayrton levam a crer, o ministro não só sabia exatamente a quem investigar, como diante das evidências apresentadas por seu assessor, direciona a condução do relatório para que se enquadre na pena que ele deseja aplicar a Constantino. É como se diante de um julgamento o juiz pedisse que a acusação que apresentasse determinadas provas para que ele pudesse condenar o réu a uma determinada pena. 2. Use sua criatividade. Isso aqui foi muito hilário, para não dizer assim, triste. Na mesma linha que juristas afirmaram que configuraria o abuso de poder do item anteriormente abordado, Ayrton teria afirmado para Tagliaferro, segundo as mensagens vazadas pela Folha de São Paulo, que ele usasse a criatividade para encontrar material da Revista Oeste, publicação com de direita, que se enquadrasse na demanda feita por Moraes para que determinada sanção já prevista fosse aplicada. No dia 6 de dezembro de 2022, o juiz assistente enviou o link da revista para Tagliaferro e demanda: vamos levantar todas essas revistas golpistas para desmonetizar nas redes. Já no dia 7 de setembro, a conversa segue no grupo integrado pelos dois e por Marco Antônio Martins Vargas, juiz auxiliar do Moraes, do TSE. Por volta de 17 horas, Tagliaferro teria avisado que encontrou publicações jornalísticas que não estavam falando nada na Revista Oeste. Em seguida, ele perguntou o que deveria colocar no relatório. Ayrton então teria respondido: use a criatividade, risos, e teria dito ainda para que ele pegasse uma ou outra fala, opinião mais ácida, e o ministro entendeu que está extrapolando com base naquilo que enviou. Ao que Tagliaferro responde dizendo que vai dar um jeitinho. Eu não vou nem falar a certeza, porque o próprio artigo explica aqui, ou seja, mais uma vez as mensagens reveladas pela Folha mostram que Ayrton demandou que fossem inseridas determinadas informações no relatório para que a peça demonstrasse o entendimento de Moraes de que a Revista Oeste estava extrapolando o que o ministro entendia como aceitável de ser publicado. A pena também já estava prevista: desmonetização dos canais da publicação. Marcília enfatiza o comportamento abusivo, como as investigações sendo direcionadas a certos alvos, chegando-se a dizer que fosse usar criatividade e capricho para pesar a mão na investigação de jornalistas e veículos. Enfim, tradução. O cara não achou nada de errado. O cara que foi enviado para buscar na Oeste uma coisa errada não achou nada de errado. Mas ele disse: não, você tem que encontrar. Seja criativo para você enquadrar eles no que o Moraes acha que eles fizeram. Percebeu a gravidade disso?
E eu tô apenas no segundo, gente. Vamos pro terceiro para prestar aqui. O ministro pediu para verificar as redes sociais dos deputados bolsonaristas. No dia 6 de outubro de 2022, a Ayrton teria encaminhado outra mensagem para Tagliaferro solicitando que ele movimente e investigasse alvos específicos dos deputados bolsonaristas. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? O ministro pediu para verificar o mais rápido possível as redes sociais dos deputados bolsonaristas. Os nomes envio abaixo. Ver se estão ofendendo o ministro do STF, TSE, divulgando fake news, etc. para fins de multa. Ele tem bastante pressa. Obrigado. Eu não vou nem ler aqui. Eu vou dar já uma opinião aqui. Comentário, não é nem opinião. Porque olha só. O cara tá mandando olhar as redes sociais para ver se tem alguma coisa. De novo, isso é pesca probatória. Quando você fica buscando por regularidades que você quer achar. Tipo, invadir a sua casa de pedão, vamos ver se você tem algum produto pirata aí, vamos ver se você sei lá, falando pro pessoal não atravessar a rua na faixa, sei lá, umas besteiras. E o pior, os crimes quais são? Ofensas a ministro do STF, TSE, divulgar fake news, todas coisas que não são crimes. No máximo, ofensa é a questão da questão pessoal de calúnia, de difamação. Sai, spam. Spam vindo aqui enquanto eu tô fazendo o vídeo. Enfim, coisas que não são crimes ou que serviriam ser crimes apenas de pessoa a pessoa. Quando a pessoa, por exemplo, o ofendido, Alexandre de Moraes, se ele for ofendido, ele chega lá e especificamente processa a pessoa que o ofendeu. De injúria, calúnia, difamação. Mas não é isso. É simplesmente para meter multa nos caras, desmonetizar e perseguir. Então nem preciso ler o resto, filho. Ele manda a lista depois, aí afirma que tem que pegar o conteúdo, bloquear tudo e mandar ouvir em 5 dias. Então aqui, conforme mostrou a Gazeta do Povo, isso viola o princípio acusatório, segundo o qual o juiz é inerte, não toma nenhum dos lados numa investigação e apenas decide a partir da provocação das partes envolvidas. O que eu falei antes, a polícia como órgão de investigação, o Ministério Público que analisa as provas com o objetivo de acusar, aprofundar o inquérito ou pedir o arquivamento do caso, e a defesa dos investigados a quem cabe rebater as suspeitas e fazer valer seus direitos no curso do inquérito. 4. Ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro, a ligação do gringo com o Eduardo Bolsonaro. No dia 4 de novembro de 2022, a Ayrton tem enviado a mensagem para Tagliaferro afirmando que ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro, a ligação do gringo com o Eduardo Bolsonaro. E Tagliaferro pergunta, qual será que tem? Segundo a Folha, o gringo é o marqueteiro argentino Fernando Serimédio, que naquele mesmo dia havia feito uma sua primeira live afirmando que houve fraude no segundo turno das eleições presidenciais do Brasil em 2022. Ó, YouTube, eu só estou lendo o que está escrito na Gazeta do Povo, entendido? No dia seguinte, Tagliaferro teria respondido que havia o vídeo do Bolsonaro com a bandeira do jornal que fez a live de ontem, conseguimos aí relacionar ele àquilo. Bom dia, que beleza, respondeu o juiz Alexandre de Moraes. Ou seja, gente, ele queria pegar o Eduardo Bolsonaro. Aí procurou, aqui serve? Ah, aqui serve, olha só, legal, então faz isso aí. Eu não preciso explicar, pelo que eu já falei, o quanto que isso é errado, né, gente? Então vamos pular aqui. Vamos passar pro quinto aqui. Quinto, a partir desse relatório e desse em diante, onde você coloca STF, você coloca, por favor, TSE. Ou seja, ao invés de dizer a origem de onde vem no relatório, ele tá mudando, falsificando quem que está realmente falando as coisas no relatório. A frase acima veio uma mensagem na qual Ayrton teria explicado para Tagliaferro que a origem dos relatórios deveria ser remetida ao TSE e não ao STF, como constava nos primeiros documentos. A mensagem de Ayrton, enviada em 10 de outubro de 2022, às 10h51 da noite, ele teria explicado para Tagliaferro que havia conversado com Cristina e o Kiko, chefe de gabinete Moraes, a esse respeito. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Seguinte, conversando com Cristina, ela pediu que a partir desse relatório e desse em diante, onde você coloca STF, você coloca, por favor, TSE. O número de processos nunca ficar em aberto, colocar no caso desse dos próximos, a não ser que tenha alguma outra contraindicação, o 4781, que é o número do inquérito das fake news, colocar como de ordem do Dr. Marco Antônio. Perceberam o problema, gente? Era o Alexandre de Moraes que estava pedindo, era o STF, mas tinha que falsificar que era o TSE que estava pedindo. Eu preciso falar mais alguma coisa? Isso aí é falsidade ideológica, gente. Deixa eu até ler o que está dizendo aqui o Gazeta do Povo. As mensagens vazadas de Alexandre de Moraes comprovam suspeitos que existiam desde 2019 de que o ministro atuou como investigador, procurador e juiz, usando a assessoria especial de enfrentamento da população como laranja, para encomendar relatórios sobre o que gostaria de decidir, em que a iniciativa do ministro era ocultada ou disfarçada, que pode caracterizar falsidade ideológica, serviu da Dallagnol. Ou seja, gente, é o que eu falei. Para ele não estar a aparência de que ele está pedindo investigação e ao mesmo tempo julgando, ele fez com que forjasse para que outros fossem colocados no lugar como sendo os denunciantes. Olhem só o nível da arbitrariedade enorme, gente. E o último, nem que eu crie um e-mail, isso aqui é para fechar com chave de ouro, ou melhor, com chave de lana. Em uma outra conversa divulgada pela Folha no dia 4 de dezembro de 2022, o ponto principal é novamente o procedimento utilizado pelos assessores de Moraes para debater a produção dos relatórios de sua procedência. Às 12 horas daquele dia, Marco Antônio Vargas pergunta a Tagliaferro se o Dr. Ayrton está te passando coisas no privado.
Quando o chefe do órgão de combate à desinformação responde sim, Vargas faz uma brincadeira em relação ao método pouco ortodoxo usado por eles, como se pudesse implicar na anulação das provas colhidas. Ele afirma: falhar na prova, vou impugnar. Em resposta, Tagliaferro admite sua apreensão em torno da questão. Temos que tomar cuidado com essas coisas saindo pelo TSE, é seu nome, diz ele. Em seguida, chega a sugerir um possível caminho para aliviar isso, nem que criem um e-mail para enviar para nós uma denúncia. De novo, falsificando a origem das denúncias. Da mensagem é possível depreender que foi cogitada a criação de um e-mail para que as solicitações oriundas do Gabinete Moraes fossem enviadas por um e-mail aleatório para o TSE, a fim de mascarar as ordens de Ayrton. Desse modo, o gatilho para o início das investigações ficaria justificado e desvinculado do Gabinete Moraes no STF. Ou seja, a conversa sugere que os próprios assessores teriam ciência da impropriedade do processo que estava sendo adotado para a produção dos relatórios. Então, gente, aqui transparente, cristalino, a arbitrariedade do STF na figura do Moraes para todo mundo ver. Então, você que fica falando aí, Xandão, autorizo, ou você é um esquerdista canalha, ou você é uma pessoa totalmente alienada, que não está percebendo há anos o que a gente vem falando sobre Moraes. E tá aí. Não era ser perseguição, não era vítima do Bolsonaro, não é porque o Bolsonaro fez isso ou aquilo, não. Era porque, de fato, o Moraes colocou o Bolsonaro como seu inimigo e estava querendo puni-lo a qualquer custo. Como eu venho falando muitas vezes nas minhas redes, que o pessoal de esquerda, eles pensam assim: aquele cara é contra nós, ele é bandido, automaticamente. Só resta a gente achar onde. Então eles ficam procurando, escavacando até achar alguma coisa. Se não achar, eles vão inventar uma desculpa. É isso que fizeram com o Bolsonaro, tá? Perfeito, o Bolsonaro obviamente não é. Mas até agora não provaram as acusações, só as acusações tapafúria de joias roubadas, mentira, cartão de vacinação falsificado, mentira, e essa questão de golpe, mais mentira ainda. E agora só resta ficar perseguindo a todo mundo para que o pessoal fique com medo de falar. Mas aí vamos ver o que vai desenrolar. Eu não sei realmente o que vai acontecer, mas o fato, isso mudou muita coisa, porque até as outras mídias da extrema imprensa estão metendo o pau no Moraes, porque não dá para esconder, gente. Eu palpito que o Alexandre Moraes vai ser sacrificado em algum momento. Eles vão se poupar e para isso vão sacrificar o Alexandre Moraes. Como, eu não sei. Sinceramente, eu temo pelo pior que não seja pelas vias corretas de lei, que dariam precedente para a gente impeachment os ministros do STF. Então, gente, impeachment Moraes na cabeça. 7 de setembro, se Deus quiser, o pessoal fazer manifestação contra o Moraes, contra essas arbitrariedades. E vamos com tudo pressionar Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para que ele paute o impeachment do Moraes, que tem muita substância agora, muito mais do que antes. Então é isso, gente. Curta, compartilha, inscreve no canal. E a verdade é uma só. Perdão pelo vídeo longo. Valeu.